Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 102 e no artigo 102 nós temos a competência do Supremo Tribunal Federal. Nesta videoaula, vamos tratar especificamente do artigo 102 caput, seu inciso 1º e também a alínea A. Sem mais delongas, vamos à leitura. Diz o seguinte o artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originariamente. A linha A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Pois bem, antes de entrarmos ponto a ponto, como nós costumamos fazer, é importante você entender o seguinte. O STF é o órgão de cúpula da Organização Judiciária Brasileira, exercendo simultaneamente as funções de Corte Constitucional e de órgão máximo do Poder Judiciário. Repetindo, o STF é o órgão de cúpula da Organização Judiciária Brasileira, exercendo simultaneamente as funções de Corte Constitucional e de órgão máximo do Poder Judiciário. Ou seja, ora vai exercer a função de Corte Constitucional e ora de órgão máximo do Poder Judiciário. Vamos continuar para a gente entender isso. Como Corte Constitucional, o STF resolve conflitos jurídico-constitucionais. Exerce, assim, a jurisdição constitucional. É o que nós vamos aprender neste vídeo. Por outro lado, na condição de órgão máximo do Poder Judiciário, o STF atua como tribunal de última instância e, em alguns casos, como instância originária para certas causas não constitucionais, como, por exemplo, o julgamento de deputados e senadores. Correto? Professor, esse conceito é seu? Claro que não. Nós não inventamos a roda, tá? Nós apenas fazemos uso dela. André Ramos Tavares, Manual do Poder Judiciário Brasileiro, uma edição antiga, mas que traz um conceito bem didático para a gente, tá? Então, temos que entender o seguinte. Ora, o STF vai exercer a função de Corte Constitucional e, ora, o STF vai exercer a função de órgão máximo do Poder Judiciário. Nós vimos lá na aula do artigo 92, aula disponível para você aqui no canal, e explicamos, quando falamos dos órgãos do Poder Judiciário, fizemos até um bom resumo sobre como está dividida a justiça no nosso território. E aprendemos justamente isso. Veja, que o STF ora atua como Corte Constitucional, como guardião da Constituição, ora como órgão competente pela última palavra em termos constitucionais e ora como órgão máximo do Poder Judiciário. Nós fizemos até um quadro bem interessante. Pelo quadro é possível ver o STF acima de todos os órgãos. Veja, órgão máximo do Poder Judiciário. Nesse quadro, por exemplo, nós vimos como um processo pode chegar até o STF. Um exemplo aqui, na Justiça do Trabalho, sobe para o TRT, vai para o TST e depois chega ao STF. E assim também através de outras vias, ok? Muito bem. Então, quando nós lemos o artigo 102, nós temos que entender isso. Ora, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente. Aqui no inciso 1º, nós temos o seguinte, que quando falamos de STF, nós temos que entender sobre a sua competência. A sua competência ela pode ser originária e ela pode ser também recursal. Na competência originária, nós temos o artigo 102, inciso 1º. Ele vai trazer um rol de situações em que o STF vai ser originariamente competente para processar e julgar. Espera aí, professor, não estou entendendo. Preste atenção. Existem processos que vão ser iniciados já no STF.
É o que nós chamamos de competência originária. Todo tribunal tem a sua competência originária, é verdade. Então, nós temos aqui no artigo 102, inciso 1º, a competência originária do STF. Ponto. Nós temos também o STF na sua competência recursal. E aqui vem um ponto interessante, que na competência recursal há a sua competência ordinária. É o que nós chamamos de recurso ordinário. Está lá no artigo 102, inciso 2º, que nós vamos ver mais à frente. E temos também a competência recursal extraordinária. Daí advém o recurso extraordinário, que está no artigo 102, inciso 3º. Ok até aí? Voltemos ao texto. Então, quando nós falamos de competência originária, preste atenção, que agora ficou muito mais fácil de entender, não é verdade? Nós vamos ter o STF em diversas situações. É isso que vai dizer o artigo 102.1. As provas e concursos vão, muitas das vezes, querer saber de você se você sabe se determinada situação se enquadra numa competência originária do STF, no artigo 102, inciso 1º, numa competência recursal ordinária do STF ou numa competência recursal extraordinária do STF. Por isso é importante você entender a divisão, tá? Então, vamos pensar no seguinte, na competência originária, aqui no inciso 1º, a linha A, que é o mais importante, é o que é mais cobrado em prova. E quando nós falamos em termos constitucionais, eu vou passar agora nesta videoaula aquilo que é mais importante em relação à Constituição. Professor, tu vai esgotar o tema? Claro que não, longe de mim. O vídeo ficaria tão extenso que talvez nem fosse possível enviar. Então vamos ponto a ponto. Vamos ponto a ponto. Quando a gente tratar de controle de constitucionalidade, a gente entra um pouquinho mais na temática e assim por diante. Então pense no seguinte, no STF, na sua competência originária, no artigo 102, inciso 1º, a linha A. Aqui nós temos o controle concentrado de constitucionalidade, também conhecido como controle abstrato. Ok? Professor, já vai falar sobre isso? Ainda não. Tenha paciência. Vamos ponto a ponto que a gente vai à frente. Lembra que lá no artigo 92 nós fizemos o organograma e agora voltamos a falar dele. Agora você já tem a base para entender um pouco mais o que nós vamos explicando. E assim vai sucessivamente formando conhecimento para que você possa ir mais à frente. Bom, nós temos no artigo 102, inciso 1º, a linha A, na competência originária do STF, a ADI. É o que diz o texto, veja. Compete ao STF processar e julgar originalmente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Talvez você não tenha percebido, mas a ação declaratória de constitucionalidade já não traz a esfera estadual, tá? Mas vamos sistematizar que vai ficar muito mais fácil. Bom, voltando ao nosso quadro, nós temos então a ADI, que é a ação declaratória de inconstitucionalidade. E quando a gente fala em ADI, você vai ver comigo no artigo 103, parágrafo 2º, o que nós chamamos de ADO, que na verdade é uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Deixa a ADO para a aula do artigo 103, tá? É controle concentrado? É, mas vamos nos ater aos termos mais simples. E quando chegarmos lá no artigo 103, parágrafo 2º, a gente volta e menciona novamente o nosso quadro. Então, nós temos o quê? A ADI. E a ADI, ela vai declarar que uma norma ela está em desacordo com a Constituição, ela é inconstitucional, não é isso? E que tipo de norma pode ser objeto de uma ADI? Que tipo de normas? Normas federais e normas estaduais. Não é o que diz o texto? Normas federais e normas estaduais. Ó, lei ou ato normativo federal ou estadual. Perfeito? Professor, tenho uma dúvida. Eu quero saber, determinada norma do Distrito Federal, ela pode ser objeto de ADI? Bom, você sabe que o Distrito Federal tem natureza híbrida.
Ora, ele legisla como Estado, ora legisla como município. Então, a resposta é muito simples. Vai caber à ADI se essa norma do Distrito Federal é uma norma de natureza estadual. Perfeito? Simples, né? Bom, o que mais o concurso quer saber de você? Ele quer saber sobre a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ela vai contra a norma? Não, ela vai declarar a favor. Ela vai justamente sanar uma dúvida. Alguém precisa que a norma seja declarada constitucional pelo STF para que sobre ela não venham mais dúvidas. Então, a ação declaratória de constitucionalidade, ela vai a favor de quê? De normas federais. Pode ser para normas estaduais, distritais, municipais? Não. Estamos falando da competência originária, artigo 102, inciso 1º, a linha A. Controle concentrado, controle abstrato de constitucionalidade. Preste atenção, por ponto a gente chega lá, tá? Então, pode ser objeto da ADC normas federais, de acordo com a leitura do texto. Veja novamente, ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Ah, professor, está ficando mais simples de eu entender. Sim, porque nós estamos ponto a ponto. A gente chega lá, é só ter paciência. Professor, tem mais situações aí no controle concentrado, não tem na competência originária? Tem sim. O artigo 102, parágrafo 1º, vai dizer: a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Essa redação foi transformada em parágrafo único pela Emenda Constitucional número 3 de 93. Então, aqui nós temos a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF, com base no artigo 102, parágrafo 1º. Também está no rol de competência originária? Sim, temos a ADI e, obviamente, os seus desdobramentos, que nós não vamos mencionar nesse vídeo. Nós temos a ADC e nós temos também a ADPF. A ADPF vai tratar de quê? De preceitos. E por tratar de preceitos, ela é muito mais abrangente. Ela vai envolver as normas federais, estaduais e também as normas municipais. Ok? Ficou fácil, não ficou? Sim, claro. Ainda estamos no início do estudo. Acompanhe os próximos vídeos para que você tenha o estudo completo sobre a competência do STF e você venha fazer uma boa prova. Mais uma vez, o texto da Constituição. Na próxima aula, vamos continuar no artigo 102, vamos continuar a falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.